As marcas alemãs de carros de luxo Mercedes, BMW e Audi, estabelecidas no mercado americano há décadas e sinônimos de luxo, viram-se encurraladas pelas tarifas inesperadas da administração Trump e pela possibilidade de medidas adicionais. O presidente Donald Trump deixou claro que pretende impor tarifas astronômicas sobre peças importadas, afirmando: se você não produz aqui, não pode vender aqui. A indústria automotiva, que opera como um delicado trabalho de renda de complexas cadeias de suprimentos globais, viu uma reação em cadeia começar rapidamente após colidir com o duro muro tarifário do presidente Trump. A União Europeia aceitará um pagamento de 25%, e estamos trabalhando em um acordo onde todos os veículos Mercedes-Benz e BMW estarão sujeitos a uma tarifa de 25%. Trump disse que não houve coletivas de imprensa ou longas negociações. Apenas uma única postagem em rede social. Como os Estados Unidos chegaram à beira de perder gigantes alemãs. Examinaremos juntos os detalhes dos últimos desenvolvimentos e conflitos ao redor do mundo. Os alemães perceberam que, com esse custo adicional, teriam que aumentar drasticamente os preços ou incorrer em perdas massivas por venda. Nenhuma das opções era sustentável. O resultado? Uma decisão rápida de se retirar. Como isso aconteceu? Por que aconteceu? E quais dinâmicas estão em jogo? Considere que a fábrica da BMW em Spartanburg, Carolina do Sul, produzia 270 mil SUVs anualmente, vendendo-os internamente e exportando-os para todo o mundo. A Mercedes montava modelos populares como o GLE e GLS em Tuscaloosa, Alabama. A Audi também ganhava terreno no mercado americano com seus sedãs e SUVs de luxo importados. Em um mundo onde as tarifas podem mudar da noite para o dia, a imposição de uma tarifa geral de 25%, juntamente com tarifas de até 200% sobre componentes importados como motores, unidades de controle eletrônico e painéis de instrumentos digitais, impôs repentinamente milhares de dólares em custos adicionais a essas empresas. Se repassarmos esses custos aos consumidores, ninguém comprará os veículos. Se não o fizermos, teremos perdas massivas em cada carro. A única opção restante é retirar-se. Os revendedores ficaram chocados quando ouviram a notícia nas redes sociais pela manhã. Carros de luxo alemães novinhos em folha ficaram parados nos showrooms. Garantia, peças de reposição e serviço estão todos no ar. Embora as fábricas de montagem das marcas de carros alemãs nos Estados Unidos sejam parcialmente locais, muitas peças vêm da Eslováquia, Alemanha, México ou outros países. Quando as tarifas sobre todos esses componentes importados, como motores, unidades de controle eletrônico e painéis de instrumentos digitais, atingiram repentinamente até 200%, os números não fechavam. Não apenas o custo aumentou em milhares de dólares por veículo, mas as cadeias de suprimentos também enfrentaram o risco de interrupção completa em estágios posteriores. Em vez de entrar em pânico, os conselhos de administração fizeram contas rápidas. Repassar aumentos de preços aos consumidores era quase impossível, e arcar com perdas massivas por veículo era insustentável. Não apenas os revendedores, mas também inúmeras empresas, desde instituições financeiras a empresas de logística de veículos, fabricantes de acessórios automotivos a agências de publicidade, que fazem parte desse enorme ecossistema, sofrerão perdas sérias. A cultura do carro de luxo derreteu em uma única noite. A administração Trump, no entanto, continuou sua postura linha dura, afirmando: estamos protegendo os interesses do nosso país. A fábrica ficará aqui ou não existirá. Do ponto de vista da fábrica, o quadro é ainda mais sombrio. A fábrica da BMW em Spartanburg, na Carolina do Sul, era o centro de produção dos SUVs da série X que trouxeram sucesso global à empresa. Da mesma forma, a Mercedes operava em Tuscaloosa, Alabama, há anos, fornecendo empregos a milhares de americanos. Agora, essas fábricas estão fechando ou transferindo a capacidade de produção para outros países. Primeiro, olhando para os números de vendas de veículos dessas marcas nos Estados Unidos, estimava-se que elas haviam atingido um volume total de vendas de aproximadamente 950 mil unidades até o final de 2024.
um ano antes da retirada. A receita combinada das três empresas durante este período foi estimada entre 55 bilhões e 60 bilhões de dólares, respondendo por cerca de 6% do mercado automotivo dos Estados Unidos. Portanto, mesmo considerando apenas a participação de mercado, a perda de uma fatia tão significativa em um curto período de tempo efetivamente apagou bilhões de dólares do volume anual de vendas de veículos dos Estados Unidos. Olhando os números mais detalhadamente, a BMW produz em média aproximadamente 270 mil SUVs da série X anualmente em sua instalação de Spartanburg, Carolina do Sul, com cerca de 70% dessa produção permanecendo no mercado doméstico dos Estados Unidos e o restante exportado. Essa produção representava uma atividade que deveria gerar aproximadamente 14 bilhões de dólares em receita para a BMW apenas em 2024. A Mercedes, por outro lado, produziu cerca de 260 mil SUVs, como GLC, GLE e GLS, em sua instalação de Tuscaloosa, Alabama, gerando aproximadamente 13 bilhões em vendas domésticas e receita de exportação. A Audi, embora não se envolvesse em produção local direta, importava e vendia uma média de 230 mil a 250 mil sedãs e SUVs anualmente no mercado dos Estados Unidos, gerando aproximadamente 15 bilhões em receita de vendas. No modelo de negócios dessas três marcas, uma parte da produção ocorria nos Estados Unidos, enquanto uma porção significativa de componentes e tecnologias-chave era originária da Alemanha ou de outros países. As tarifas impostas pela administração de Washington sobre peças importadas, chegando a 200%, não apenas empurraram as linhas de montagem em Tuscaloosa e Spartanburg para custos impossíveis, mas também levaram modelos de vendas como o da Audi, totalmente dependentes de importações, à beira do colapso. No entanto, BMW, Mercedes e Audi construíram planos massivos ao longo de décadas, confiando no mercado dos Estados Unidos, projetando lançamentos de novos modelos elétricos para os Estados Unidos e investindo bilhões de dólares em testes de protótipos. Um muro tarifário varreu milhares de páginas de projetos estratégicos. Do lado europeu, um novo eixo global começou a surgir. A China está abrindo suas portas para as marcas alemãs, dizendo: "Nossas portas estão abertas para vocês." Novos estúdios de design alemães foram estabelecidos em Xangai, Pequim e Shenzhen. Novos acordos foram assinados entre a China e a Alemanha nos campos da revolução dos veículos elétricos e tecnologias avançadas de condução autônoma. A Mercedes anunciou seu investimento dizendo que desenvolveremos a nova plataforma EV que planejamos anteriormente para os Estados Unidos na China. A BMW anunciou que estamos construindo um grande centro de produção em Chengdu, em vez dos Estados Unidos. A Audi afirmou que o potencial de crescimento no mercado asiático é maior, e o risco político é menor, expressando sua intenção de expandir sua presença lá. Este foi um golpe duplo para os Estados Unidos. Perdeu marcas alemãs e inadvertidamente abriu a porta para que elas fortalecessem sua posição em uma região rival. A longo prazo, poder-se-ia pensar que produtores domésticos como Ford e GM preencheriam o vazio. No entanto, a cadeia de suprimentos permanece caótica. A saída das empresas alemãs interrompeu parte da cadeia de suprimentos. Além disso, muitos componentes críticos importados pelos Estados Unidos vêm da Europa. Isso aumentou os custos de produção, elevou os preços e tornou os produtos mais caros para os consumidores. Economistas dizem que Trump fez essa jogada para proteger a indústria doméstica, mas no final, ele também abalou o mercado de carros americano. Alguns tentam ser otimistas, dizendo que talvez haja dificuldades de curto prazo, mas a longo prazo, os Estados Unidos estabelecerão sua própria cadeia de suprimentos. Ainda assim, a incerteza prevalece. Algumas plataformas digitais já estão revisando suas estratégias por preocupação de que as empresas possam enfrentar uma decisão semelhante a qualquer momento. Isso era realmente necessário? Um grupo argumenta: sim, eles lucraram com o mercado dos Estados Unidos por muito tempo, mas não criaram empregos reais aqui. Trump estava certo. Eles poderiam ter movido a produção para cá, mas não o fizeram. Outros rebatem: a Mercedes-Benz fabrica no Alabama há décadas.
A BMW oferece empregos para milhares na Carolina do Sul. Perdemos tudo isso com essa política. Se não fossem lucrativas, não tinham escolha a não ser sair. No final, a resposta para quem sai ganhando permanece um mistério. As empresas alemãs podem tentar a sorte na Ásia. Elas também podem continuar nos Estados Unidos, mas em melhores condições. Os Estados Unidos, enquanto isso, querem estabelecer um novo ecossistema de veículos autônomos. Mas no curto prazo, todos estão contando suas perdas. A Alemanha, por outro lado, está redesenhando o modelo de comércio global, dizendo que a administração Trump é imprevisível e inflexível. A China provavelmente transformará a situação a seu favor, atraindo bens de luxo alemães para seu próprio país, aumentando assim seu poder global na indústria automotiva. Do ponto de vista macroeconômico, analistas preveem que os Estados Unidos experimentarão um declínio direto de cerca de... Considerando que as importações totais de automóveis e peças dos Estados Unidos totalizaram 350 bilhões de dólares em 2024, esse número é significativo. Mais importante ainda, alguns dos veículos produzidos nessas fábricas também eram exportados para mercados globais. Por exemplo, os modelos BMW X5 e X6, produzidos em Spartanburg, eram exportados para mercados europeus e asiáticos como Made in the USA. Quando esse canal de exportação se fecha, estima-se que as exportações totais de automóveis dos Estados Unidos diminuirão em 15 bilhões de dólares. Em última análise, embora a saída das empresas alemãs possa parecer ter reduzido a dependência de importações, também privou os Estados Unidos de receitas de exportação. Quando as perdas das empresas fornecedoras são adicionadas, relata-se que pelo menos 2.500 empresas na cadeia de suprimentos faliram ou reduziram de tamanho. Essas empresas forneciam peças tanto para OEMs alemãs quanto para marcas locais, mas a maior parte de seu volume de negócios era baseada na Alemanha. Portanto, em um cenário sem empresas alemãs, o fechamento da fábrica também encerrou significativamente as operações dos fornecedores locais. Pior ainda, quando as empresas alemãs deixaram os Estados Unidos, os fornecedores não conseguiam ver novas oportunidades no horizonte. Alguns consideraram mudar para o México ou o Canadá, mas o mercado principal continuou sendo os Estados Unidos, e sem as marcas alemãs, a lacuna de produção precisava ser preenchida de alguma forma. Economistas estimam que a cadeia de suprimentos automotiva poderia perder até 4 bilhões de dólares em volume de negócios. Claramente, a posição de ninguém está garantida em nenhum mercado. Esta é uma era em que até gigantes como Mercedes, BMW e Audi podem ter que enfrentar o som do sino de fechamento. A história dessas luxuosas e lendárias marcas alemãs na América serve como um lembrete gritante dessa realidade. E você, o que achou sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.